Vamos começar aí a segunda parte da entrevista com o Sabino. O Sabino já voltou, eu vou chamar ele aqui e a gente dá um tempinho só para o pessoal entrar. Ok. Boa. Agora sim, vou repetir a pergunta para ficar na gravação, mas é isso. Qual você acha a importância dos cursos e qual a diferença que isso tem para você? Eu julgo que para cavalos com pouca experiência é muito bom ficar 4 semanas no mesmo tour, porque os cavalos se vão familiarizando com os saltos, com o ambiente, com a parte geográfica, tudo, vão se descontraindo e vão saltando cada vez melhor. Para os cavalos mais velhos, eu acho que é melhor variar, fazer 3 semanas num, 3 semanas no outro, para não se tornar, como dizem os ingleses, boring, não é? Porque aquilo fica todo muito, se fica muito, sempre muito igual, eles perdem um pouquinho a motivação. Há cavalos que não são tão sensíveis a isso. Mas, por exemplo, este meu cavalo novo, o Argan, é um cavalo muito interessante, que eu tenho que constantemente estar a variar o ambiente de trabalho. Eu um dia trabalho no picadeiro, outro dia vou trabalhar para a pista exterior, no outro dia vou passear, no dia seguinte eu arranjo um campo exterior no meio, um campo de um agricultor que não está semeado, mas tem um piso bom, para eu fazer o trabalho de picadeiro nesse campo, que é um... Faço na mesma, umas espadas adentro, garupas, galopes invertidos, faço um pouquinho de tudo, mas numa atmosfera diferente. Porque se eu todos os dias montar o argan, picadeiro, 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 ele entra no picadeiro e já se arrasta, já não quer fazer nada. E eu acho que nos cavalos mais velhos jogam um pouquinho assim. Nos cavalos mais velhos, que são tímidos, com certeza que se fizerem a mesma tour é melhor. Nos cavalos mais velhos, que já são com muita experiência, já viram um pouquinho de tudo, a gente tem que dar ali uma refrescada de... Tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, esse é aquele momento que vocês podem começar a mandar as perguntas para mim. O Vavá está perguntando do chuim do marroquino. Do chuim do marroquino. Já não lembro agora, já não lembro. Já faz tempo, não lembro. Eu lembro de ir ao chuim e me diverti muito com o Vavá e tudo, mas com o marroquino já não me lembro agora. O Rodrigo Cismeiro está perguntando para você qual é a melhor tour. Eu julgo que todas têm qualidades. Por exemplo, em termos de. Eu sou fã de Vila Moura porque sou português, estou em casa, tenho as condições ótimas e as condições são ótimas. É uma tour familiar, o organizador facilita muito aos cavaleiros, podemos treinar na pista principal na segunda-feira, durante a semana podemos saltar na pista secundária com os mesmos saltos da competição, que isso facilita muito o nosso trabalho. Vila Moura em si, como fora do concurso, tem uma oferta enorme de hotéis, restaurantes e outros programas extras de concurso. A Sunshine Tour talvez seja de todas a que tem as melhores condições, talvez não, é seguramente a que tem as melhores condições de pistas, embora depois tenha um lado um bocadinho menos humano, que tem tanta pista. Hoje em dia, antigamente era uma grande confusão, hoje em dia está muito bem organizado, mas é um bocadinho, torna-se um pouquinho impessoal, porque na pista grande, por exemplo, 1,50 m, capaz de ter 160 cavalos, mas depois também não tem tanto público, porque os cavaleiros, entretanto, foram saltar outra pista, outro cavalo, os proprietários, se calhar, foram almoçar fora, só depois vêm ver o seu cavalo, e então não acaba por também ter assim tanto público. Você está saltando uma prova 1,50 m com tanto público, não tem aquele calor de um concurso normal de uma prova 1,50 m, mas as condições são fantásticas, talvez o mais completo. E hoje em dia, fora do concurso, já tem uma série de restaurantes, não tem uma oferta com Vila Moura. A Arezzo também é muito boa, tem umas condições ótimas, mas é um bocadinho mais limitado. E fora tem alguns restaurantes bons, mas também não tantos. Eu Gorla Minore não conheço. Valência é uma coisa mais pequena, tem 2 pistas.
é uma coisa, é quase como um centro hípico, assim, um pouquinho mais pequeno. Também Valência tem muita proposta, mas diria que, ok, depois outras tours, tem Lanaken, tem... ah, todas as tours, quanto mais vamos para o centro da Europa, tem para mim uma grande desvantagem. É que você só pode saltar um cavalo por cada prova de ranking. E tem que qualificar de uma prova de ranking para a outra. Está a entender ou não? E, por exemplo, você em Vila Moura pode saltar 2 cavalos na prova de ranking todos os dias e não tem que qualificar de uma para a outra. Permite você de saltar muito mais cavalos. Se você tiver, por exemplo, 5 cavalos, como eu tenho, para saltar a prova de ranking, em Vila Moura eu vou sempre rodando, posso sempre saltar com 2. Se eu for, por exemplo, a Oliva, que também é uma boa tour, mais pequena, mas as condições são extraordinárias, tem que estar, salta um cavalo, depois qualifica outro, para você quer levar ao grande prémio, mas vai qualificar com outro. Quer dizer, é tudo muito mais limitado. Eu acho que todas têm qualidades e defeitos, mas na realidade, em maneira geral, todas são boas. Ótimo. Você falou um pouquinho mais cedo das proteções da boleteira, como a gente fala aqui. Sim. O que você acha da nova regra da boleteira? Você que viu o surgimento e agora o declínio, né? Eu julgo que as pessoas comentam muito que vai haver mais cavalos a fazer falta de posterior. Eu, na realidade, eu acho que vai haver falta de posterior e falta também de anterior, de pé e da mão. Porquê? Porque a boleteira não tem só o efeito do cavalo passar o pé mais alto. A boleteira tem o efeito de ativar a locomoção do cavalo. Incita o cavalo a ter uma melhor propulsão. O jarrete trabalha com muito mais atividade. E como todos nós sabemos, o concurso hípico baseia-se em 3 coisas, que é impulsão, equilíbrio e contacto. Claro que nós podemos juntar o desenho, essas coisas todas, mas um cavalo à frente do salto, ele tem que estar impulsionado, equilibrado e com contacto elástico. Ora, tirando a boleteira, há muito cavaleiro que não sabe ter o cavalo empurrado, não sabe ter o cavalo conectado o cavalo vai perder, como não está empurrado, vai perder a conexão. E como vai perder a conexão, como nós também sabemos, quanto mais ativo um cavalo está atrás, por consequência, mais rápido ele é à frente, na sua técnica. Você repare, quando tem um cavalo que galopa arrastando o jarrete, ele é muito lento à frente. Quando você tem aquele cavalo que é super ativo no jarrete, ele é super rápido à frente. Então, cabe ao cavaleiro tornar o cavalo cada vez mais ativo no jarrete para ser rápido à frente e atrás. E a boleteira ajuda a isso, ajuda o cavalo a ter uma maior atividade de jarrete, aumenta a propulsão, depois em cima do salto também faz o cavalo passar o posterior melhor, que permite que algum cavaleiro se agarre à boca para salvar a frente e o pé que se, como dizia o Dr. Jorge, que é famosa a expressão, era lifta da frente e o pé que se lixe, não é? Mas eu acho que no futuro, quem começar a liftar muito vai tocar de pés, quem empurrar muito e não ajudar da frente vai tocar de mãos, e o difícil vai ser as pessoas saberem empurrar e conectar a top line para que o cavalo fique junto. Eu acho que vai fazer alguns cavaleiros profissionais que sabem montar com e sem essa boleteira, vai-lhes fazer baixar um pouquinho o rendimento com um cavalo ou outro. Mas, na realidade, grosso modo, eu acho que vai mostrar mais a diferença entre os cavaleiros que montam bem e os cavaleiros que montam muito bem. Porque hoje em dia, com a boleteira, digamos ali, a diferença não é muito visível. E no futuro essa diferença vai ser mais visível. Você tem um cara como o Steve Gerdau, eu estou a falar para o exagero do bom, como o Marco Zenin, como é que ele se chama, monta o alemão, monta Postafex, o Daniel Deusser. São caras que montam com o pescoço lá à frente e eles conseguem ter o contacto, os cavalos, a tal coisa dá pescoço, não é? Dá pescoço, mas com o contacto lá à frente que permite que o cavalo tenha o terceiro tempo, que é passar o pé, está a entender? E há muito cara que quando ainda vai na descida do salto,
a caminho da recepção, que nós devemos deixar o pescoço livre para o cavalo amortecer o choque e se reequilibrar com o pescoço. Há muitos caras que o cavalo ainda não tocou com as mãos no chão e os caras já estão agarrados à boca. Aí estão a limitar o terceiro tempo. É nesse momento que, se dermos o pescoço, o cavalo vai subir a garupa e vai soltar o pé. Se você não der o pescoço e ele encontrar a sua mão, ele vai subir a garupa, mas timidamente ele vai meter o pé para dentro. Porque você não lhe deu a liberdade de pescoço para soltar o pé. Entendeu? É a minha leitura. Não sei se estou certo, se estou errado. Vale o que Vamos vale. lá. Agora tem algumas outras perguntas, o pessoal já está mandando algumas que eu já anotei aqui. Uma delas é, o que você acha do novo sistema para as Olimpíadas de 2021, com 3 cavaleiros, individual antes, com todas as mudanças que foram feitas? Eu, para mim, acho um desastre. Acho um desastre porque confunde o público. Eu acho que vai afastar o público desconhecedor do nosso desporto a não seguir, porque vai ficar perdido. Eu acho que para o público conhecedor vai ficar muito baralhado e para nós que somos praticantes é uma grande confusão, porque eles não sabem como é que vão fazer bem as regras, aquilo que está definido e não está definido. Eu acho que eu diria, se não querem levar 5 cavaleiros, vão levar 4. Então pronto, levam 4, mas não há reserva, mas levam 4, mas temos o mesmo modelo anterior. Penso eu, que eu não quero alargar muito mais nisto, mas eu acho que era uma coisa já com certeza que a tradição pode evoluir. Mas nesta tradição, eu não acho que haja muita evolução. Eu acho que se houver é para pior. Tá certo, vamos esperar agora para saber. Tem uma pergunta aqui que é bem boa, que é o quanto você hoje avalia os exames médio risco numa compra? Olha, eu vou dizer, é sempre, nós temos a tendência de contar muitas histórias, e eu tenho muitas para contar, de exames de cavalos que comprei e que deixei de comprar e de utilizei, mas com certeza que nós já temos histórias para contar de cavalos que compramos com maus exames, como foi o meu Inxalá, e que saltou a vida sem se machucar, como também já tivemos histórias de cavalos que nós facilitamos e nos ferramos e perdemos dinheiro. Pronto. Para mim, na realidade, se for para revender, o mercado está tão exigente porque há tanta gente desconhecedora neste mundo do cavalo que se agarra ao resultado. Então, que se o resultado é o resultado da prova, mais o resultado que o veterinário diz do exame, tudo é resultado. Porque as pessoas, como não sabem, têm que se agarrar a qualquer coisa. Se eu disser assim, mas para homens de cavalos, eu para mim posso ver um exame que o veterinário passa, mas se eu vir o cavalo a trotar no círculo e ele não me transmitir confiança, sou eu que digo que o cavalo não passa o exame, não é o veterinário. Agora, pode também acontecer que o cavalo tenha algumas coisas e trote, como se diz, pelo ar, solto e não tem resistência nenhuma. Aí, se me disser assim, para utilização, aí eu compro. Para utilização própria. Agora, se é assim, não, você está com um investidor, está a comprar para um fundo, que agora cada vez há mais, está a comprar para revender para um mercado chato, como os Estados Unidos, não sei o quê. Aí você tem que não é por mim, mas sim a quem eu vou vender, está a entender? Certo. Tá ótimo. Perguntaram aqui se você faz ainda clínica, se você dá clínica, não dá, se tem agenda. Eu faço clínicas, eu na realidade, como estou já estou no futuro, como eu costumo dizer, já estou no futuro, tenho estado a aproveitar estes meus últimos anos de competição enquanto me sinto bem e tenho bons cavalos para me divertir. E tenho, digamos, sacrificado um bocadinho essa parte profissional. A minha vida baseia-se muito à segunda, terça e quarta. Eu viajo à procura de cavalos, ou vou à França, na outra semana vou à Bélgica, depois vou à Holanda, depois vou à Alemanha. Eu corro esses países todos e estou muito por dentro do mercado a toda a hora. E depois vou correndo para os concursos e vou-me divertindo. Digamos, eu financio a minha vida através do comércio, mas divirto-me no concurso. Mas no concurso
Com certeza, com os prémios vou pagando, mas o objetivo final sempre é a venda, sem stress. Mas, voltando à parte das aulas, eu adoro dar aulas, adoro. E dá-me um prazer enorme e gosto de fazer estágios, mas eu sinto que neste momento eu queria guardar isso um pouquinho para mais tarde. Não quer dizer que não se possa agendar numa altura mais calma um estágio. Eu dou estágios e recebo cavaleiros em estágio, mas graças a Deus tenho muitos pedidos, não, tenho estado um bocadinho em banho-maria para aguentar um pouquinho mais para a frente. Maravilha. Você falou aí, teve duas perguntas. O João Júlio perguntou umas 2, 3 vezes, então eu vou perguntar. Você comentou, brincando, que o Quidam é um cavalo com a cabeça teimosa. Sim. Qual é o seu garanhão favorito? E qual você acha que é um garanhão que tem que passa uma cabeça maravilhosa dos filhos? Eu vou dizer, tudo que vem de Cartago é Capitol, é uma origem antiga, meio lenta, mas não sei o quê, mas as pessoas têm muita tendência de se fixar no pai. Bom, como todos hoje em dia sabemos, a mãe é muito mais importante que o pai. A mãe transmite mais. Na realidade, eu agora não estou a falar nem do pai, nem da mãe. Estou a falar que os cavalos vão mais buscar aos avós. Como nos humanos, quantas vezes você ouve o filho do A, do B, dizer é igual ao avô, é igual à avó, porque na realidade é lá os genes e eles vão muitas vezes buscar mais aos avós do que vão aos pais diretamente. E há pais, por exemplo, eu vou dizer uma quantidade de garanhões que eu detesto como pais. Voltaire, Quidam, Granos, Zeus, Skippy, sei lá, assim, como é que se chama? Skippy, eu agora não lembro assim muito mais. Quidam, são tudo garanhões narcos, que eu odeio com pai, mas são todos ótimos pai de mãe. Está a entender? O Quidam com pai de mãe é muito bom. Agora, nos garanhões de hoje em dia, eu gosto muito do Maior de Cartago. Se você for analisar, há muitos e bons Maior de Cartago. Maior de Cartago é filho do Cartago, mas a melhor parte do Maior de Cartago é a Fragance de Charus, que é talvez das 3 melhores éguas do mundo de criação. Só deu craques. E Maior de Cartago, para mim, eu acho um garanhão muito completo. Perfeito. Vamos ver. O Fábio Leivas perguntou aqui agora, enquanto eu consigo traduzir o que eu escrevi, até que idade você acha que um cavaleiro rende em alta competição, competitivo? Eu hoje, sabe que eu gosto muito de analisar tudo em geral. Por exemplo, eu estou num concurso e vejo um cara que monta bem, mas não ganha, eu analiso porquê. Eu vejo um cara que eu não gosto de ver montar, mas ele ganha, eu não critico, eu respeito o cara, mas eu quero analisar porque é que ele ganha. Está a entender? Bom, da mesma maneira, eu analiso, por exemplo, que eu estou numa fase, tenho 54 anos, e sinto-me na minha melhor fase da minha vida, em termos de autoconfiança, em termos de experiência, mas quando falo de experiência, a experiência às vezes é um bocadinho limitativa para ganhar. Porquê? Porque quando você já viveu muito, você está analisando um desempate e já teve boas e más experiências com determinados cavalos. E sabe que se fizer assim pode-lhe acontecer o que já lhe aconteceu uma vez. E pode ser um bocadinho limitativa, está a entender? Enquanto que um cara mais novo, que você de 20 e tal ou 30 e tal nunca passou por essa experiência, ele vai com toda a irresponsabilidade. E eu costumo dizer, para ganhar é preciso acreditar, ser positivo e ter uma quanta dose de irresponsabilidade. Se você não arriscar a sair da sua zona de conforto, você não consegue ganhar, está a entender? E eu, hoje em dia, como gosto tanto dos meus cavalos, busco a perfeição, sinto que às vezes sou um bocadinho poeta e falta-me ali alguma agressividade para me soltar e ser mais irresponsável, está a entender? Isso é um bocadinho o problema da idade, porque o excesso de técnica às vezes pode ser limitativo. Em termos de idade, eu vou dizer uma coisa, o Michel Roberto tem 70 anos e está impecável, embora não se sinta na melhor das condições para aguentar a pressão
para saltar a Copa das Nações. E eu acho que, por exemplo, você tem um cara como o Ludger Birbal. O Ludger Birbal é da minha idade. Ele já se despediu da equipe da Alemanha. Porque também chega a uma determinada altura, as pessoas têm prazer em fazer o que fazem, mas também já não querem tanta chatice. Porque a pressão é boa, mas quando a pressão é a mais, às tantas as pessoas dizem, basta, eu agora quero divertir-me. E eu penso que ele deve sentir também um pouquinho isso. Ele faz o curso, monta lindamente, tem ótimos resultados, mas também quer viver a vida. E hoje em dia você tem caras mais novos que têm aquela ganância, aquela garra toda de viver e que, embora possam não ter a técnica dos mais velhos, o conhecimento, eu não falo na técnica, mas o conhecimento, mas eu acho que eles estão mais frescos para dar mais, está a entender? E eu acho que uma pessoa deve montar até, é o que eu costumo dizer, eu quero continuar a montar até o momento em que eu possa saltar no vertical a 1,60 m sem pressão e montar uma paralela sem ter que apertar com medo da vara de trás, do pau de trás, está a entender? Quando eu achar que me estiver confortável com os cavalos e faço aquilo com naturalidade e eu me divirto, eu vou fazendo. A partir do momento em que aquilo começa já a mexer demasiado a cabeça, baixo o meu nível e vou-me divertindo na mesma e passa a montar a cavalo na mesma de uma maneira não tão intensa e a ser mais proprietário e ter o prazer de ter cavalos com caras mais novos também competindo no alto nível. Mas não penso que haja, não penso que seja assim um número tipo 65, 67 ou 70. Eu acho que ainda por cima hoje em dia, nós, mesmo os cavaleiros hoje em dia são mais atletas do que eram antigamente. E os cavaleiros se cuidam. E com certeza que a média é como os cavalos, vão durar mais tempo, não é? Tá ótimo. Vamos agora, eu tenho mais umas 3 ou 4 perguntas aqui. As pessoas estão perguntando várias vezes as coisas, eu já li, gente, está anotado aqui, é uma pergunta por vez. Mas obrigado, pode mandar as perguntas. O Filipinho Azevedo está perguntando de alguma história da mesa de centro em Vila Moura. o Filipinho, porque eu estava nos concursos do Emirados Árabes ano passado e cheguei ao meio do tour em Vila Moura. E o Filipinho dizia, eu estava aqui em Vila Moura, mas faltava a mesa de centro. Não estava cá, que era você. Ele diz que eu sou a mesa de centro dos concursos de Vila Moura. É como você está numa casa e tem a mesa de centro. Depois a seguir fomos a Saint-Tropez e ele diz assim, você aqui já não é a mesa de centro. Não. E eu aqui sou só um bancozinho, uma cadeirinha. Sabino, além de cavaleiro, né, comerciante e tudo mais, você desenvolveu o Sabino Zero, que é uma marca, e desenvolveu a sua própria cela. Por quê? E qual é a diferença que tem na cela Sabino? Ou qual é a intenção de desenvolver a sua própria cela? Sobre a cela tem sido uma experiência espetacular. Eu comecei a desenhar a cela e quando fui à fábrica a primeira vez, e às vezes seguintes, disse, olha, eu quero desenhar uma cela, gostava de ter uma cela com o meu nome, até para continuar com o meu legado, tá a ver? Como o nome fique vivo durante mais anos, está a entender? Porque quando você desaparece da cena principal, tem a tendência a ser esquecido. Repara, você veja, por exemplo, a família Pessoa, que ainda estão na cena, está tudo, mas você tem com o Neco, a quantidade de coisas que ele inventou, o Bridão Pessoa, o Henriman Pessoa, a quantidade de coisas Pessoa, e o Neco, com a idade que tem, ainda é um jovem e é um mágico, mas o nome vai ficar lá mais vezes. Eu acho que é interessante nós passarmos por este meio, por esta vida e deixarmos aqui um bocadinho da nossa marca. E eu disse à fábrica que eu gostava de construir uma cela, mas uma cela que eu gostasse e me sentisse bem nela, para eu competir. Porque há muito cavaleiro que assina uma cela, mas depois monta com outra marca. E eu queria uma cela de alta qualidade. E julgo que conseguimos uma cela, porque o que me faz mais feliz é as pessoas montarem e sentirem-se bem nela. E à medida que eu fui entrando neste tema da cela, eu tenho estudado muito e tenho analisado muito. Eu fiz trabalhos em minha casa de ter 8 celas na minha sala, lá da Picadeira,
e de ter Boutet, Delgrange, Meyer, Hermès, ter tudo, e analisar todas para tirar, até o melhor de cada um, para fazer a minha. Eu acho que consegui fazer uma sala boa. E eu estou a programar, e vou ter a produção agora, de um vídeo novo sobre a minha cela, onde eu aprendi uma quantidade de coisas importantes que eu tenho a sensação perfeita de que 90 e muitos por cento dos cavaleiros não sabem, como eu também não sabia antes de entrar para o negócio da cela. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Você vê quase toda a gente a saltar antes de entrar em pista. Deixa do cavalo, puxa a sela para a frente, entra em pista e vai saltar. Bom, isso é o maior erro que há. Olha, várias coisas. Primeiro, apoia a sela em cima da cernelha. Já está a limitar o cavalo. A cernelha é uma peça solta. Depois, se eles analisarem o que se chama a paleta da espada do cavalo, da movimentação, experimentem em casa sentir com a mão onde é que está ali o osso da paleta. E experimentem levantar a mão do cavalo e dobrar o joelho. A paleta da espada recua pelo menos 5 dedos. Ou seja, se você tiver lá a sela em cima com a barrigueira apertada, a paleta não pode andar para trás. O cavalo vai ter pior técnica à frente. O cavalo vai tropeçar. Muitas vezes as pessoas pensam, o cavalo está ferrado, comprido, está a precisar de ser ferrado. Pode ser, mas muitas vezes os cavalos tropeçam porque bloqueia a espada na cela. Está a ver? Este é um exemplo. Depois, eu vou-lhe mostrar que muitas celas são demasiado fechadas na zona longitudinal da coluna, em que tocam nos nervos da coluna. A minha cela, você pode lá pôr uma mão com 4 dedos, e as almofadas estão apoiadas nos músculos. Está a entender? A cela não pode vir para trás da última costela. Há cavaleiros que deixam-na vir para trás da última costela. Há cavalos que, ao fim de alguns meses de montarem com a sela sempre em cima da cernelha, começam a ficar com os cascos fechados, a mão direita para dentro e a mão esquerda para dentro. Porquê? Porque eles estão atrofiados. Há cavalos que, à saída da volta, você quer avançar e eles não conseguem avançar porque eles estão atrofiados à frente. Está a entender? Bom, depois eu posso explicar. Eu nesse vídeo depois vou deixar algumas novidades para o vídeo, mas há uma quantidade de situações nas celas que são espetaculares, que nós não... Normalmente quando nós vamos experimentar uma cela, nós pensamos, eu gosto desta, gosto daquela, mas ninguém pensa que se ela é melhor ou pior para o cavalo. Está a entender? Depois, cada cavalo tem um dorso diferente e cada cavalo tem que ter... O ótimo seria que cada cavalo tivesse a sua cela. Maravilha. Vou até fazer uma propaganda, menina, ela nem está aí, mas a gente tem no Brasil uma menina que trabalha com saddle fitting, chama Saddle Fitting Brasil, e ela fala exatamente sobre isso, que as celas não é que você pega uma cela e usa a mesma em 15 cavalos, cada cavalo tem sua composição, é meio como um sapato apertado. Não, outra das vantagens, outra das desvantagens de colocar a cela em cima da cernelha é que ela vai ficar meia desequilibrada para trás e você vai ter 2 pontos apoiados na coluna, no top line, na coluna, no dorso do cavalo. E o cavalo vai ter ali uma pressão. Você pode experimentar no dia a dia de montar o seu cavalo e eu até dou uma sugestão aos cavaleiros. Experimentem tirar a sela. Vocês sabem, hoje em dia toda a gente tem um banquinho, aquela escadinha pequena para subir para cima do cavalo, que é muito bom. Mas acabarem de montar, tirar a sela e ver de cima a seco se tem alguns pontos secos. Há celas que têm um ponto seco atrás e outro à frente. Quer dizer que elas estão com pressão naqueles 2 pontos e no meio não tem contacto com o cavalo. Há celas que têm só um ponto ao meio, ou seja, a sela pode fazer como um barco, está a entender? E as pessoas não se apercebem disso. E há muitos cavalos. É importante ver, uma das coisas que eu vou fazer agora é fazer um nível na sela, porque há muitos cavaleiros vistos de trás, a sela está torcida.
para a direita, para a esquerda, e isso dificulta a vida ao cavalo. Entre outros pormenores que revelarei mais tarde. Maravilha. Só para me corrigir aqui, não é uma menina, é uma veterinária pós-graduada, muito boa, é a menina que fez a minha cela, chama Eu Lulu gostava de Krasman, conhecer. que é da Saddle Fitting Brasil, e ela é incrível. Vamos lá, só continuando aqui. Acho que pode ser nossa última pergunta, Sabino. Você vendeu alguns cavalos para o Brasil, né? Já vendi vários. Coleire, Homer. Sim, Fala um verdade. pouquinho dos cavalos que você vendeu para cá, de como, né? Enfim. Já tive várias parcerias no Brasil. Tive pronto, alguns cavalos que vendi para o Império Egípcio, vendi com o Totti, uma égua que nós. Como é que ela se chama? Não me lembro agora o nome. Com o Denis Gouveia, que tinha um cavalo que ficou em terceiro no Grande Prémio do Best Jump. Até foi uma história engraçada, que era um cavalo assim meio grande. E eu disse ao Denis: vou-lhe mandar este cavalo, você vai ver que esse cavalo é bom. E, um cavalo assim. E ele levou o cavalo, ele até depois colocou lá um. Grande? Um castanho Sim, grande? ele teve lá um estágio com a Leslie McNaught e a Leslie. É um castanho Como? grande? O cavalo? Castanho grande. Gazarim E a Leslie Parflan, pode ser? Ah, Gazarim Gazarim, Parflan? exatamente. E o cavalo chegou lá até ia com o que eles chamam com feridas nas pernas do paddock, não sei o quê. E assim, cuida desse cavalo bem, é um muito bom cavalo. Depois a Leslie um dia foi lá fazer uma clínica e disse para o Denis: que bom cavalo este. E o Denis aí já tomou mais atenção. E depois o Denis formou ele muito bem, levou ele até o terceiro lugar no Grande Prémio do Best Champ. Era um muito bom cavalo, limpo, potente, boa cabeça, e vendeu para um menino aí para São Paulo e vai estar está indo muito bem. O Homer foi um cavalo que eu comprei, aquele criador grande da Bélgica, como o meu amigo Carlos Pinto, ou Joris de Brabander. Era um muito bom cavalo. Comprei e depois vendi metade ao Ravi, depois a seguir vendemos, ele levou para o Brasil, fez lá os 6, um bocadinho dos 7. Eu até saltei uma vez o indoor de São Paulo com ele, e depois vendeu para o Illuminati, através do meu grande amigo e cavaleiro André Miranda, que eu gosto muito dele, ele virou muito a montar a cavalo. E depois o Aras Império Egípcio, tivemos vários cavalos muito interessantes, a começar pelo o Mr. Devaux, a égua Catch Me, agora a nova Ale, que eu acho que é uma égua fora de série, é uma dos bons cavalos que eu vi ultimamente. Se me dissesse assim, dos últimos cavalos que eu gostava de ter, adorava ter aquela égua. A égua é mesmo é potente, é limpa, é uma égua com sangue, moderna. Ela é grande, mas ela faz-se pequena, tá? No trabalho eu acho que é uma égua extraordinária. O Busa está a trabalhar ela ali com muita dedicação, mas ela vem de França, ainda naquela equitação assim meia desordenada, mas ela está a entrar dentro do sistema e é uma égua que vai surpreender. Maravilha. Acho que a última, posso fazer uma última pergunta aqui? O Bernardo Moura perguntou quais são os planos para a criação, Sabino. Da criação? Sabe que eu acho que a criação é uma profissão como outra qualquer. Eu não tenho tempo para ser criador. Quem cria lá mais em casa é o meu irmão. E o meu irmão é apaixonado e tem feito alguma criação. A criação demora muitos anos a fazer. Nós tivemos durante vários anos, 10, 5, 7, 8, 10 éguas, fomos fazendo uma seleção. Aquilo de matemático não tem nada, a criação, não é? Eu acho que, pela experiência que eu tive e pelo que eu falei ao longo da minha vida com muitos criadores bons, criadores que realmente criaram cavalos importantes, há ali 3 ou 4 regras que eu aprendi com eles. A primeira, não se deve criar com uma égua grande. Porque uma égua grande dá um cavalo grande, mas não dá um grande cavalo. Está a entender? Dá um cavalo grande, mas não é um cavalo de qualidade. As melhores éguas são as éguas pequenas, com a garupa larga, com sangue, com raça, mesmo até podem ser um bocado seca, quentes. E depois em cima dela colocar um cavalo que até pode não ser o mais limpo, mas com toda a potência. E aí você pode ser um cavalo com classe e com potência.
Outra regra que eu aprendi com eles, não se deve, e por experiência própria, não se deve criar com éguas com 14, 15 anos e que tiveram a saltar até tarde em competição. Essas éguas estão muito esgotadas. Normalmente saem cavalos com muita qualidade, mas todos muito pequenos. Porque há uma experiência que eu não tenho, que é capaz de dar, é dessas éguas velhas, tirar o embrião e colocar numa égua nova. Aí eu não sei o resultado. Agora, criar com éguas velhas, normalmente o resultado não é satisfatório. Depois, o que é que eu lhe posso dizer mais? É mais importante a linhagem da mãe em conhecer toda a parte maternal, a avó, a bisavó, o que é que produziram, do que propriamente os garanhões. Tá ótimo, Sabino. Queria agradecer imensamente a sua participação. Tem aqui uma galera passou mandando beijo, Marcelinha, Musa, Juarez passou por aqui, Vavá, Bernardo, o Duarte Seabra está aqui, estava aqui agora há pouco, não sei se ainda está. A Lua, Ravi, enfim, teve Um bastante abraço gente. para eles todos. Todos os seus Muito filhos obrigado. estavam aí. Foi um prazer, todos os meus filhos, né? Foi um prazer enorme estar aqui, passar este momento aqui consigo e eu sabe que é uma paixão o mundo dos cavalos e agradeço a todos nos terem, aos espectadores que nos acompanharam e que desfrutem montar a cavalo, que é um prazer. Então, eu queria agradecer imensamente. Vou aproveitar e agradecer sempre a Malu Curi, que está me ajudando com a divulgação, e agora a Lucky You, que está sempre me vestindo, porque eu estava muito mal vestido recentemente. Então, eu queria agradecer as pessoas. Lembrar que amanhã, às 3 da tarde aqui no Brasil, e às 8 da noite da Bélgica, eu vou conversar com a Angélica Augusta. E no domingo, mesma coisa, às 3 da tarde do Brasil, 8 da noite da Bélgica, eu vou conversar com o Neco, para quem quiser estar presente, acompanhar. O famoso Neco. Quase nada, né? Então, agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal de Portugal que participou. O Neco em equitação sabe mais que o Google. Exatamente, esse é o medo. Bom, enfim, agradecer a todo mundo. E amanhã estamos de volta. Sabino, obrigado mais uma vez. Para quem não sabe, a live fica gravada agora 24 horas no meu Stories. E amanhã, se eu não me engano, ela já está no YouTube do canal do Hipismo, com todas as lives que eu fiz aqui com os cavaleiros brasileiros que estão no Brasil e na Europa. E aí a gente vai conversando. Obrigado a todo mundo. Ok. Muito obrigado. Obrigadão, Sabino. Um abraço para você. Abraço. Se cuida. E estamos esperando aí. E vocês também. Tá. Um Boas abraço novidades grande. com esses cavalos novos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, obrigado aí para quem participou. Como eu falei, a gente está com esse projeto e eu vou começar aos pouquinhos a trazer gente de fora do Brasil. Vou conversar com a Angélica, que é a primeira. Estou com umas propostas para a semana que vem, estudando com quem que a gente vai falar. E eu vou acabar trazendo eventualmente os cavaleiros portugueses, porque facilita muito a coisa da linguagem e a gente consegue ter um intercâmbio com a experiência deles que estão lá. Então, obrigado a todo mundo. Um final de dia, boa noite e até amanhã.